Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos ainda na mensagem de Oséias, na primeira parte, que vai até o capítulo 11, e estamos falando ainda da política sem controle. Fecharemos agora nesse vídeo e já começamos o culto que está pronto para a destruição. Nós vimos no vídeo passado duas metáforas, dois símiles, ou seja, duas comparações, duas semelhanças com o julgamento do Senhor. Então nós vimos o forno e nós vimos o pão intragável. Agora o profeta nos traz mais um que vai falar sobre a pomba tola. Pombinha é um animal muito ingênuo, muito simples. É um animal que facilmente é enganado. Então, agora, Oséias está comparando Efraim, está comparando Israel a uma pomba, que além de ser simples, ainda é mais tola do que o normal. E por que ele faz isso? Porque ele diz que a estupidez de Efraim, que a tolice de Efraim, por isso chamá-lo de pomba, é depender de um povo estrangeiro para segurança e para estabilidade. O amado vai ver que durante o livro todo ele repete sempre as mesmas mensagens e ele toma o cuidado de fazer de novo as mesmas menções. Mas isso, de novo, a gente já ouviu isso. Pois é, o povo também já tinha ouvido e também não tinha se emendado. Então, o que acontece aqui é que a repetição quer dizer urgência. Se o Senhor está repetindo, se o Senhor está mandando falar de novo, significa que nós vamos ter que tomar cuidado, porque alguma coisa ainda está errada, alguma coisa ainda não está bem feita. Esta é uma dessas coisas. O povo oscilava entre a Mesopotâmia. Quem que é a Mesopotâmia? A Assíria. Ela ficava num lugar, numa região chamada Mesopotâmia. E o Nilo. Quem que é o Nilo? O Nilo é o Egito. Fica numa região onde tem um rio chamado Nilo. Então, quando o profeta fala, ele oscila entre a Mesopotâmia e o Nilo, o que o profeta está falando? Ele está oscilando, ele fica ora do lado da Síria, ora do lado do Nilo, como um descuidado. Ou ele tem medo, ou ele tem ingenuidade, ou ele está sendo enganado e seduzido pelo erro. Às vezes, meu amado, nós estamos entre a Mesopotâmia e o Nilo. Nós estamos entre duas coisas que não têm nada a ver. Às vezes nós achamos que a solução está de um lado, às vezes nós achamos que a solução está do outro lado. Quando a solução não está longe de nós, não está na Mesopotâmia e também não está no Nilo. A solução para a vida deles aqui, assim como para a nossa vida, está no Senhor. Nós não podemos agir com medo, com ingenuidade ou nos deixar levar por engano ou sedução. Então a mensagem aqui de Oséias não é só uma mensagem para Efraim, não é só uma mensagem para Judá, não é só uma mensagem para Israel, é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você. Nós precisamos ver nas nossas vidas se nós estamos contando com auxílio externo, se nós estamos contando com uma forma de proceder errado. Se nós estamos sendo tolos de coração. O que é ser tolo de coração? O coração é o local do entendimento, é o local do conhecimento. Então, se nós estamos sendo tolos de coração, significa que o nosso coração está sem entendimento e, portanto, nós não conseguimos decidir corretamente. Nós não conseguimos fazer as coisas de forma correta. Nós estamos sem competência, sem juízo para escolher as coisas de Deus, para
corretamente clamar a Deus pela solução dos nossos problemas. Assim como eles tinham os problemas, nós também temos os nossos problemas. Será que nós não estamos sendo um padeiro negligente? Será que nós estamos descuidando das coisas de Deus? Será que nós não estamos sendo uma pomba que vai ser facilmente presa por um caçador? Esta é a pergunta de Oséias para aquele povo. Esta é a pergunta de Oséias para mim e para você hoje. Deus tem em mente um fortalecimento. Deus tem em mente uma salvação, um salvamento. Mas quem está disposto a largar o vaguear de um lado para o outro e ir diretamente à fonte, que é Deus? Aquele povo vagueava, aquele povo andava de um lado para o outro tentando resolver os problemas sem ir para o lugar certo. A rebelião, é uma afronta a Deus, é uma afronta pessoal a Deus, porque quando nós nos rebelamos contra Deus, nós estamos dizendo que Deus não é capaz de resolver os nossos problemas, Deus não é capaz de nos fortalecer, Deus não é capaz de nos salvar, Deus não é capaz de manter a nossa vida. Então Deus agora começa a ameaçar de juízo. Por quê? Porque quando se faz rebelde, existe julgamento, existe juízo. E agora, então, o profeta começa a falar isso em forma de ai, em forma de denúncia. Toda vez que nós lemos na Bíblia, ai de Jerusalém, ai de Israel, ai de Efraim, ai de alguém, nós estamos dizendo que existe uma denúncia de destruição. Lá na frente vai ter destruição, não vai ter salvação, porque ele é rebelde, porque ele se desvia, porque ele sai do caminho correto. Então, Deus está decidindo julgar. Amados, se ainda existe um profeta falando, é porque ainda existe possibilidade. A partir do momento em que o profeta começa a não falar sobre voltar e começa a falar sobre o julgamento, é porque não existe mais nenhuma chance. O julgamento já está determinado. Denúncia e mais denúncia o profeta está fazendo. Uma vez, outra vez, outra vez. Ah, mas ele não para de falar nisso. Sim, ele não para de falar nisso porque o povo não para de fazer isso. Se o profeta está falando vez após vez sobre as coisas erradas, é porque as coisas erradas estão sendo repetidas vez após vez. Briga, abertura para a Síria, abertura para o Egito, arrependimento que não vale de nada, trama, violência, ambivalência política porque um assassina outro. Tudo isso é um reflexo de rebelião, de afastamento, de idolatria, de apostasia. Deus tem uma dupla queixa contra esta rebeldia. A primeira queixa é a ingratidão de Israel. Deus deu tudo para aquele povo. Deus levanta o povo, tira o povo, dá uma terra, tira o povo do exílio, do cativeiro, faz passar pelo deserto, faz conquistar casas, terras, colheitas, faz tudo para aquele povo e aquele povo foge. Foge do quê? Foge da soberania de Deus. Amado, Deus é soberano. Se rebela. Revolução política, motim, delinquência, quebra de padrão moral, né? Um comportamento abominável. Mentem, fraude, falsidade, ídolos, falso arrependimento. E chega ao cúmulo de dizer que Deus não é capaz de salvar. O falso clamor aqui tem forma de uivo.
de uivar. Uivar como se fosse um culto. Uivar como se fosse uma ação de cerimônia cultual, de culto. Seja quando nas camas, que eram a orgia dos santuários, nos altos das colinas, né, eles faziam orgias, né, existiam prostitutas cultuais, existiam rituais de sedução, seja nas referências ao trigo, ao vinho, que era usado como bênção de Baal e não de Deus. Deus dava para eles trigo e vinho e eles diziam que foi Baal que deu. E faziam festa para Baal. E largavam de Deus. Ou nos atos de autolaceração. Muitos cultos, muitas religiões, elas se batem, elas se machucam, elas rasgam, elas ferem, elas cortam a carne como um ritual de autolaceração. Isto existe até hoje em algumas religiões, isto existe. E existia lá nesta época. Então, esta é a primeira queixa da rebeldia, de fugir, de se rebelar, de mentir e de uivar como se estivesse num culto, né, pagão e idólatra. Em segundo lugar, o esforço de Deus, que era para preparar, educar, levar Israel a uma adoração de verdade, a uma comunhão com Deus. Tudo isso foi jogado fora. Então, tudo que Deus fez por este povo estava sendo desprezado. E esse desprezo, esse jogar fora de tudo que Deus fez, provoca dor em Deus. Quando nós não entendemos, quando nós não damos valor a tudo que Deus faz na nossa vida, nós machucamos Deus. Nós provocamos dor em Deus. Por mais que Deus tenha beneficiado, as pessoas às vezes não entendem isso. E não dão o verdadeiro valor, a verdadeira glória, a verdadeira honra a quem está nos dando a vida e as bênçãos. A solução disso tudo era para Efraim voltar, para nós voltarmos, era para o povo de Judá, o povo de Israel voltar a Deus. Mas esta volta é uma volta frouxa, é uma volta defeituosa, é uma volta ardilosa, é uma volta falsa, é um arrependimento falso. Eles não voltam para Deus, eles voltam para os ídolos, para aquilo que é nada, para aquilo que não significa nada, que não pode fazer nada. Todos os reis caem diante daqueles povos que eles vão buscar para protegê-los. Eles cortejam a Síria e a Síria faz guerra contra. Eles cortejam o Egito e o Egito faz guerra contra. Todos os reis caem. O último a cair, diz Oséias, é o Egito. O Egito, lugar de cativeiro. Este vai rir por último. O que quer dizer rir por último? É escarnecer, é tirar sarro, é escarnecer. O último que vai tirar sarro vai ser o Egito. Quando ele começa um capítulo novo, capítulo 8, ele vai falar agora do culto. Este culto que ele denunciou até aqui, até o capítulo 7, agora ele está maduro para ser destruído, para acabar com tudo. Deus vai acabar com tudo. Por quê? De novo, reis que se sucedem, vacilação política entre a Síria e Egito,
Vã esperança em poder do braço e não poder de Deus. Papel dos sacerdotes, que é um papel ridículo, negligente, em vez deles ensinarem, eles estão traindo. Eles são vazios de declaração, falsos de declaração. E por conta disso, o culto será destruído. A lei está sendo desrespeitada. Os termos da aliança estão sendo desrespeitados. Deus fez uma aliança com o povo. Deus fez uma aliança comigo e com você. Nós fizemos uma aliança com Deus. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos abençoa. E em troca disso, nós o adoramos. Porque Ele nos ama e Ele faz tudo para nós. Então, quando os termos desta aliança são violados, são quebrados pelo povo, Deus só tem uma alternativa. Bom, então se você não quer a proteção, se você não quer a bênção, o que vai acontecer? Eu vou te entregar para os inimigos. É assim que acontece. Se você não quer a proteção, então se vire sozinho. Quando se fazia um tratado naquele tempo, o soberano, aqui no caso é o nosso Deus, ele protegia o povo contra os inimigos. E quando se traía o soberano não protegia mais, ele largava. Então aqui Deus está dizendo, do mesmo jeito que vocês fazem os contratos com vocês, os acordos de vocês, os pactos de vocês com as pessoas, da mesma forma, se você não cumpre um contrato, você vai sofrer as consequências de um contrato que não foi cumprido. Mas quem é esse inimigo? Quem é esse inimigo para quem nós seremos entregues? Oséias fala de uma águia ou de um abutre. A gente não tem certeza porque às vezes as palavras não têm uma tradução muito fiel. Então pode significar águia, pode significar abutre. E essa águia, esse abutre, os estudiosos dizem que pode significar a Assíria. Então o inimigo é cortejado. Israel puxa o saco da Síria, vai lá e quer fazer tudo que a Síria quer. Só que a Síria se volta contra Israel como um abutre se volta contra uma carcaça. A águia também come carne. Tanto a águia quanto o abutre. Eles são carnívoros, eles matam e comem a presa. O local da carnificina será a casa do Senhor. A casa do Senhor qual casa do Senhor? Casa, às vezes, significa todo um povo. Então, a casa do Senhor pode ser todo o povo de Deus ou a casa específica de Israel, que é a maior parte do tempo que Oséias está falando de Efraim. Então ele está significando, pode ser Israel, mas pode ser também toda a casa de Deus, todo o povo de Deus, incluindo aqui Judá. Os governantes, eles são considerados ilícitos, porque eles não foram escolhidos por Deus. Os ídolos são condenados. A acusação fica específica agora. Eu estou falando contra quem? Oséias, né? Está falando contra quem? Eu estou falando contra rei, eu estou falando contra os príncipes, os governantes, tá? Quem estava acima era o cabeça do povo. A sua ambição, a falta de busca, a falta de orientação. Eu não estou buscando Deus. O que eu faço, Deus? Eu vou fazer o que me der na cabeça. Não! É um povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Então nós não podemos fazer o que nos dá na cabeça. Nós temos que fazer aquilo que é orientado por Deus. Aquilo que foi aprovado por Ele. Não era feito para cumprir propósito de Deus, mas era feito para o seu próprio interesse. A acusação, de novo, vai para os ídolos.
toda a festividade, toda a idolatria estava condenada, ela seria destruída. E a loucura que é falada aqui é essa loucura de desobediência. Como em sã consciência é uma pessoa louca, alguém que me dá tudo, alguém que me abençoa, vai ser largado. Eu não vou perguntar para alguém que está me abençoando o que eu devo fazer para a minha vida ser mais abençoada ainda, para adorar aquele que está me beneficiando. Não, eles vão fora, eles vão contra, eles vão longe, eles se rebelam. Adoração aqui não é com um Deus maravilhoso, poderoso, mas é para quem? Um ídolo que não pode nada, que tem que ser levado, que tem que ser feito por mãos. Que loucura é essa? Os ídolos seriam destruídos, eles seriam despedaçados. O profeta fala aqui especificamente do bezerro. Lembrem-se que quando Israel se divide, quando ele se separa, Jeroboão manda fazer 2 bezerros. Um vai para Dan e outro fica em Betel. Então, aqui Osés está falando especificamente do bezerro de Betel, porque era o principal centro de idolatria daquele povo. O que está ocupando o centro de idolatria das nossas vidas? É exatamente aí que a ira de Deus vai cair. A rejeição de Deus vem da rejeição da aliança. O povo prefere ser leal aos ídolos, então Deus deixa de ser leal com o povo. O povo não se arrepende, então Deus não vai se arrepender do julgamento. Amados, apesar disso tudo, apesar de toda essa gravidade, da incapacidade que nós temos, assim como o povo tinha, de pureza, eles pertenciam ao povo de Deus. Mas a história sempre mostrou que o povo de Deus era rebelde. E por conta desta história, fica claro que até neste momento, apesar de tudo que é dito, a rebeldia de coração histórica do povo é de que ele não vai voltar. Ele não voltará a Deus. Amém, amados? Que isso sirva de uma lição para as nossas vidas. Bons estudos.